Olá, boa tarde a todos, boa tarde e sejam muito bem-vindos os membros participantes dessa mesa de número 9 do nosso primeiro seminário internacional de pós-graduação, de pós-doutorado, do programa de pós-graduação em História Social da Universidade de São Paulo. Este evento tem título de Monografia do Século XVII, é bem grande mesmo. Um abraço, um alô e sejam também muito bem-vindos as pessoas que estão aí na nossa audiência, na plataforma do evento. Bem, começamos aqui as atividades vespertinas do segundo dia de atividades do nosso seminário, nesta mesa 9, e presto aqui minhas boas-vindas ao professor Fernando Ribeiro e ao professor Carlos Eugênio Lemos. E esperamos também, não sabemos, mas quem sabe ainda possa chegar a professora Ana Pompeu, que também, enfim, a princípio, tem um trabalho inscrito nessa mesa. Bem, eu vou começar pela apresentação do professor Fernando Ribeiro, que é o primeiro a falar nessa tarde. Fernando Ribeiro vai apresentar a comunicação de título A Construção a Partir do Outro, a formação da ideia de fronteira no Paraguai colonial, baseada na ideia do estrangeiro. Não sei se cortou minha conexão, mas enfim. Fernando Ribeiro, ele é historiador e atualmente ele é pesquisador de pós-doutorado em História pela Universidade de São Paulo e membro do Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Impérios Ibéricos na Época Moderna, o Finisterra Lab, não sei se li corretamente. Realizou o estágio de pesquisa na Universidade de Salamanca, Espanha, no ano de 2018, e no Ibero-American Institute da Alemanha, meu alemão, também em 2018. Desenvolve atualmente pesquisa sobre as circulações comerciais de pessoas e ideias entre São Paulo e Assunção entre 1640 e 1680, abordando de forma a privilegiar as histórias conectadas. Tem graduação de bacharelado e licenciatura em História em 2005, mestrado em 2007 e 2010, doutorado em História Econômica pela USP, 2011 a 2015, com etapa de doutorado sanduíche no Instituto Universitário de Lisboa, em 2012. Atua com os seguintes temas: História Conectada, História Urbana, Fronteiras, Historiografia e Poderes Locais, enfim, a minha biografia, caso queira acrescentar mais alguma informação biográfica profissional. Fica à vontade, Fernando Ribeiro, você tem a partir de agora até 20 minutos. Com 15 minutos eu vou te dar um lembretezinho do andamento do seu tempo. Boa apresentação. Muito obrigado, Wanderson, pela apresentação extremamente gentil. Agradeço bastante. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a organização do evento, nas pessoas do Wanderson, do Osias e do Marcos. Agradecer não só a organização, mas também a acolhida no trabalho e, principalmente, a oportunidade de fazer o compartilhamento das nossas pesquisas num ambiente até então extremamente atomizado, como a professora Tânia de Luca apresentou na conferência dela de ontem. Acho que é um esforço interessante, não só dos nossos colegas Wanderson, Osias e Marcos,
mas também por parte do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História Social, de propiciar uma integração maior dos pesquisadores. Então, eu deixo de antemão o meu agradecimento a todas e todos. A minha pesquisa tem como objetivo trabalhar a construção de uma ideia de fronteira no Paraguai no século XVII. E acho que é interessante, antes da gente começar a entrar nos resultados preliminares da pesquisa, fazer uma consideração. Normalmente, a gente tem um conhecimento muito claro das fronteiras a partir do século XIX, dentro da lógica da construção dos Estados nacionais. Os Estados nacionais pressupõem a delimitação entre um Estado e outro. A gente tem a delimitação da fronteira como um aspecto fundamental na delimitação e da determinação das nações. No século XVIII, a partir do século XVIII, meados de 1750, a gente tem a constituição de técnicas científicas, a gente tem de técnicas cartográficas, principalmente, de delimitação das fronteiras. E a gente tem os tratados diplomáticos, tratados de fronteira, guerras de fronteira marcando esse período. E o meu objetivo nessa pesquisa foi entender justamente como se deu a construção da fronteira antes dos Estados nacionais, obviamente, mas também antes desse período do século XVIII, onde a gente tem a possibilidade tecnológica de definição dos marcos de fronteira. Então, a minha ideia é trabalhar como se deu a fronteira justamente nesse período inicial da colonização ibérica no continente americano. Como a gente não tem os grandes tratados como resultados efetivos na América, a minha ideia principal foi trabalhar a criação da ideia de fronteira a partir da construção dos agentes locais, ou seja, trabalhar como se deu a gestão de identidade e alteridade a partir justamente da atuação das pessoas que se encontravam no seu território. Essa construção de fronteira a partir da ideia dos agentes locais não é uma ideia nova, é uma ideia que foi iniciada pela pesquisadora Tamar Herzog para trabalhar não só a fronteira no contexto americano, mas também a fronteira no contexto europeu nesse período entre o século XVII e meados do século XVIII. Então, a ideia que eu proponho nessa apresentação, que é justamente o elemento principal da minha pesquisa, é trabalhar como se deu esse processo de identidade e alteridade, e, como consequência, trabalhar também a circulação e a incorporação de saberes e práticas jurídicas no Paraguai nesse contexto. É interessante trabalhar a questão do Paraguai porque a ideia da fronteira e da identidade, da alteridade, se torna mais evidente quando a gente está trabalhando justamente as áreas ditas periféricas dos impérios. Então, quando a gente trabalha as ideias dos extremos dos impérios, das margens dos impérios, a gente consegue verificar melhor esse processo. Então, a principal ideia que a gente trabalha é justamente a definição do que é o becino, que é uma categoria dentro do direito espanhol que determina quem seria o indivíduo dotado de poderes políticos naquela localidade. Fazendo uma analogia para a América Portuguesa, que permite um conhecimento maior de boa parte das pessoas que nos acompanham, o becino corresponde à ideia de homem bom na América Portuguesa, que é o indivíduo proprietário, e, assim como o proprietário, ele tem direitos políticos na Câmara Municipal e é um agente reconhecido por parte da instituição portuguesa. Então, na América Espanhola, o becino é uma categoria análoga ao do homem bom. Para trabalhar esse elemento, eu peguei um processo que foi iniciado no Paraguai em 1672, justamente a partir de uma cédula real de expulsão de todos os franceses dos domínios de Castela. Num contexto de guerras, de alianças dinásticas, era muito comum quando você tinha um conflito envolvendo a coroa, no caso a coroa espanhola, contra a coroa francesa, no contexto da Guerra Franco-Neerlandesa entre 1672 e 1678, uma cédula que determinava a expulsão de todos os súditos do rei de França dos domínios do rei de Castela, justamente por esse contexto de guerra. É interessante esses bastidores porque, na verdade,
esse conflito europeu só chegou na América dentro dessa Real Cédula. Então, em 11 de fevereiro de 1672, essa Real Cédula é expedida. E, em 1673, o governador Felipe Henry Corbalán, que era o governador do Paraguai e do Rio da Prata, informa às autoridades reais a presença de 4 franceses na região: o Francisco de la Rocha, o Simão Chuminal, o Pedro Galo e o Antônio de Monte Alegre. Inicialmente, ele deveria pegar esses 4 indivíduos, remeter ao Porto de Buenos Aires e remeter a Sevilha para que eles fossem presos em cumprimento a essa Real Cédula. Porém, a situação se torna um pouco mais complexa. O governador do Paraguai, o José Martínez de Salazar, o governador do Paraguai, o Felipe Henry Corbalán, emite uma carta de protesto ao governador do Rio da Prata, esse sim, o José Martínez de Salazar, dizendo que não tinha como cumprir essa determinação, visto que o Francisco de la Rocha era o único carpinteiro naval que se encontrava no porto de Assunção na época, e ele tinha uma função fundamental na construção de navios para a exportação da erva mate. Então, a principal saída que tiveram foi argumentar uma ideia de utilidade. O carpinteiro naval tinha uma questão de utilidade, por isso ele não poderia ser expulso do seu território. Isso numa carta de 13 de julho de 1673. Porém, o governador de Buenos Aires não aceita a alegação, dizendo que a cédula real deveria ser cumprida mesmo assim. A solução que é tomada para essa questão é que o Francisco de la Rocha se casa com uma mulher paraguaia, uma filha de um outro becino, e o Felipe Henry Corbalán apresenta isso como argumento. Então, o forasteiro se passa a becino, ou seja, existe um processo de incorporação desse forasteiro dentro da lógica tradicional. E, em outubro de 1674, esse processo que foi remetido para Sevilha, o Conselho de Índias reconhece o papel de becino a Francisco de la Rocha. É um processo muito interessante de se pensar que houve um reconhecimento da operação de naturalização no plano local que não passa pelo processo legal. Isso porque, de acordo com a legislação espanhola da época, para ter uma naturalização de um indivíduo súdito de outro monarca, era necessário uma carta de natureza, que era um processo tramitado junto ao Conselho de Índias do reconhecimento do novo soberano. E aqui, no caso, a gente tem um elemento que é extremamente oposto ao que acontecia. Então, a gente tem uma prática local, um arranjo local, jurídico local, que foi reconhecido pelas autoridades reais como válido. E, a partir disso, a gente começa a pensar quais são esses elementos que foram levados em consideração. A gente tem, dentro da sociedade paraguaia, uma sociedade de mestiçagem, com a incorporação do elemento ibérico e do elemento indígena, notadamente o elemento guarani, e na sociedade guarani existia um processo de neutralização e incorporação de forasteiros, que é um processo que foi trabalhado pelo Florestan Fernandes na década de 50, que foi denominado de cunhadismo. Ou seja, quando chegava um indivíduo estranho àquela comunidade, ele era incorporado dentro de uma rede de reciprocidade, de sociabilidade, através do matrimônio. E isso se dava da seguinte maneira: a liderança guarani oferecia uma de suas filhas para esse indivíduo forasteiro. E como ele se tornava cunhado dessa liderança, ele era assimilado dentro das redes de reciprocidade. Essa ideia era uma ideia de neutralização de um possível elemento externo e que poderia colocar em risco aquela comunidade. E também uma possibilidade de incorporação de técnicas, de armamentos e de saberes desses elementos externos. E essa cultura assimilacionista foi trabalhada pela etnóloga eslovena, radicada no Paraguai, Branislava Susnik, justamente em diálogo com o trabalho do Florestan Fernandes, justamente para apresentar essa situação de incorporação. Existia dentro das narrativas guarani uma ideia de superioridade cultural dos guaranis, ou seja, como eles viam a cultura deles como superior aos demais povos, eles não tinham problema em incorporar os outros elementos,
porque eles acreditavam que essa incorporação não traria problema à cultura deles. E quando a gente teve justamente a chegada dos espanhóis na região do Rio da Prata e depois na região do Paraguai, essas lideranças indígenas justamente incorporaram esses forasteiros, oferecendo mulheres, o que gerou muitas vezes uma visão dos relatos, tanto dos religiosos franciscanos como dos próprios colonizadores espanhóis, como ideia de paraíso na terra, porque existia a possibilidade de casamentos múltiplos entre as mulheres. Ou seja, a colonização espanhola nesse território se deu a partir de uma lógica de aliança. Só que, como nós sabemos, essa lógica de aliança foi traída pelos espanhóis, justamente porque eles aproveitaram dessa situação de reciprocidade, que fomentou o sistema de encomenda no Paraguai, para transformar esse sistema de trabalho de reciprocidade para um trabalho compulsório análogo à escravidão. Então, a gente tem, na verdade, a combinação de dois elementos, duas visões diferentes de aliança. Aliança do ponto de vista do Guarani e aliança do ponto de vista dos espanhóis, que foi justamente essa visão que transformou o processo de conquista e de colonização do território num processo extremamente violento. Como resultado a esse contexto, a gente tem uma sociedade mestiça, boa parte da sociedade fundada por descendentes de pais espanhóis e de mães guaranis. Então, é interessante pensar que boa parte do elemento de idioma se preservou no território. A gente teve, assim como em São Paulo, a gente teve o tupi como língua franca até o século XVIII, o Guarani, no Paraguai, se consolidou como uma língua de âmbito doméstico, de âmbito íntimo, até os dias atuais. A gente está falando de um dos poucos países que tem uma língua indígena como língua cooficial. Então, a gente percebe esse elemento. E dentro da lógica de pertencimento da língua indígena, a língua guarani, a gente tem duas formas da primeira pessoa do plural. A gente tem o Nhandê, que é a primeira pessoa do plural inclusivo, ou seja, quando a gente fala de um grupo que nós estamos pertencendo a esse grupo, e a gente tem o Orê, que é a primeira pessoa do plural exclusivo, quando se fala um nós que não inclui o interlocutor. Então, a gente tem nessa percepção uma forma de pertencimento um pouco diferente da lógica de pertencimento europeia, que é justamente a lógica do nós e eles. A gente tem uma categoria intermediária e uma outra relação de pertencimento. E esse elemento propiciou uma lógica de incorporação e uma lógica também de neutralização do estrangeiro. E justamente essa questão linguística é uma maneira que a gente tem de aproximação dessa visão cultural guarani, porque a gente não tem trabalhos muito precisos na época, a gente teve mais trabalhos referentes aos religiosos, que tinham uma mediação já dentro da lógica da catequização jesuítica. Então, a partir da linguística, a gente consegue ter alguns elementos para a gente pensar. E, a partir dessa lógica de ideia de identidade e alteridade, a gente retoma ao caso que eu apresentei, que é justamente a incorporação do Francisco de la Rocha a partir da lógica de matrimônio, a partir da lógica do cunhadismo. E como isso dialogou com a lógica jurídica, porque um dos argumentos que eu queria levar em consideração era justamente qual era a legislação da época e qual foi o diálogo que teve entre a prática jurídica e a norma jurídica. Quando a gente pega a Recopilação de Leis de las Índias, de 1680, que na verdade é como o próprio nome diz, uma compilação de várias normativas espanholas sobre a América, então na verdade ela não são leis de 1680, mas é um apanhado de leis feito em 1680. A gente tem alguns aspectos que definem o que é o becino ou não. Então, a gente tem, por exemplo, no livro 4º, título 5º, na Lei Quinta, que é uma lei de 1538, que os vecinos solteiros sejam persuadidos a se casar. Ou seja, a ideia de que o vecino precisa ser
casado. E isso também tem uma analogia nas ordenações filipinas, que tiveram influência justamente dessa lei. E a lei 8ª desse mesmo livro, que diz que os filhos, os parentes dos povoadores, se reputem por becinos, ou seja, os becinos devem ser aqueles descendentes dos povoadores. E a ideia de que o becino tem que ter casa povoada na vila e ser casado. A Lei 24 de 1618 diz que os ofícios dos cabildos, ou seja, da instituição de poder local, devem ser ocupadas pelos proprietários. Ou seja, a gente tem duas normativas que foram aplicadas na lógica da sociedade americana que definem o que é o becino ou não. Mas ela não diz que cabe à autoridade local definir quem vai ser considerado súdito do rei de Espanha ou não. E a gente percebe que, na verdade, a gente verificou no Paraguai que não houve necessariamente um descumprimento da lei, como muitas vezes se coloca nas culturas locais, nas práticas locais da América, uma ideia de que alguns dispositivos, algumas atuações jurídicas locais eram descumprimentos a normas. A gente tem, na verdade, uma ideia de que existe uma norma, essa norma geral foi cumprida, porém, a gente tem uma... Obrigado, Wanderson. A gente tem uma combinação do direito espanhol mais as práticas jurídicas a partir de práticas sociais guaranis. E essa combinação, essa construção desse direito híbrido na América a partir das normas ibéricas, as normas consideradas do direito indiano, que é o direito espanhol aplicado na América, mas a gente também tem as práticas sociais que tem dessa cultura híbrida, justamente por ser uma sociedade a partir da mestiçagem, não somente étnica, mas principalmente uma sociedade híbrida culturalmente. Então, a gente tem uma sociedade de valores ibéricos somados a alguns valores guaranis. E esse processo não é um processo, como a gente poderia imaginar, de uma contradição, justamente porque no próprio direito espanhol a gente tinha a ideia do direito subsidiário, ou seja, uma ideia de que as práticas locais são respeitadas, desde que não descumpram, não entrem em contradição com as leis superiores. E a gente observa que a ideia também do direito subsidiário era a preservação do bem comum. Ou seja, se a prática funciona para aquela sociedade, não entra em desacordo com as normas do rei, então existe uma lógica de que esse direito deveria ser respeitado. Então a gente observa, na verdade, nessa dinâmica de identidade e alteridade, nessa dinâmica a partir desse processo do Francisco de la Rocha, justamente o encaixe das práticas guaranis nas brechas da legislação espanhola. A gente percebe que o processo de construção dos saberes no Paraguai se deu não somente da ideia que muitas vezes a historiografia trabalha da imposição da norma, imposição da sociedade europeia numa sociedade indígena ou numa sociedade mestiça. A gente verifica que há também esse diálogo, e esse diálogo também entra em umas dinâmicas de poderes, ela não é um debate, um encaixe tão democrático, ele entra justamente nessa ideia de trabalhar brechas e nessas dinâmicas. Então, a ideia da pesquisa nesse momento, que está em andamento, é justamente observar como se deu essa criação dessas normas jurídicas a partir dessas interações entre os valores culturais guaranis e a prática jurídica espanhola. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Fernando, pela apresentação. Vamos agora à apresentação de Carlos Eugênio Lemos. Carlos Eugênio, ele vai apresentar de distrito da capitania do Espírito Santo à província dos Goitacazes,
Culturas políticas na Vila de São Salvador, cidade de Campos dos Goytacazes, entre os anos 1880 e 1855. Bem, Carlos Lemos é professor associado 3 do Departamento de Ciências Sociais da PUCG, da UF. Possui graduação em História pelo Centro Universitário Fluminense, Uniflu-Fafic, 95. Especialização em História do Brasil pela UF, 97. Especialização em Psicanálise pela Faculdade de Medicina de Campos, 2016. Mestrado em Comunicação pela ECO, da UFRJ, em 2002. Doutorado em Ciências Humanas em Sociologia pelo IFIX, da UFRJ, em 2007. E é pós-doutorando em História pelo programa, pelo PPGH da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente é professor do curso de Ciências Sociais da PUCG da UF, professor colaborador do projeto de extensão Motiron em Redes, Memória, Patrimônio e Cultura, é pesquisador do Laboratório de História Regional e Patrimônio da UF e do Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões Atlânticas, também da UFES. Desenvolve o projeto de pós-doutorado de Distrito da Província do Espírito Santo à Província dos Goytacazes, as aspirações políticas das elites da antiga capitania da Paraíba do Sul. Trabalha principalmente com os seguintes temas: História Regional e do Brasil Império, Análise do Discurso em Ciências Humanas, Práticas Educativas em Ciências Humanas. Bem, esteja apresentado, então, e, meu caro, você tem até 20 minutos. Boa apresentação. Boa tarde. Estão me escutando? Pois bem, gostaria de agradecer aos organizadores do evento, ao programa de pós-graduação, né, em História Social da USP. Eu acho que é uma oportunidade única de apresentarmos nossos trabalhos e assistirmos e interagirmos com os trabalhos dos outros. Pois bem, o meu projeto é um projeto que tem como objetivo analisar as disputas políticas entre as elites da antiga capitania da Paraíba do Sul, né, que inicialmente era a capitania de São Tomé, as disputas políticas entre essa capitania e a capitania do Espírito Santo, e posteriormente as disputas entre o norte da província do Rio de Janeiro com a capitania do Espírito Santo ao longo do século XIX. O mote dessa história começa em 1855, na realidade um pouco antes, mas em 1855 que a gente vai encontrar uma série de documentos apontando para a existência de um movimento político que nasce ao norte da província do Rio de Janeiro, e esse movimento político levado à frente pelas elites locais, evidentemente que conectada às elites regionais, nacionais, algumas elites regionais, nacionais. Esse movimento tinha por objetivo criar uma nova província chamada de Província dos Goytacazes, e essa província incluiria o sul do Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais. Esse projeto começou a ser pensado, esboçado, me parece que foi levado até o Senado, foi levado, na realidade, ao Parlamento Brasileiro, eu ainda estou rastreando isso, mas não sei se chegou ao ponto de ser levado para uma votação. Eu acho que deve ter parado lá na Comissão de Estatística. Então, em 1855, nós temos aqui um grupo político em Campos dos Goytacazes almejando transformar o norte do Rio de Janeiro numa nova província, anexando parte do Espírito Santo, de Minas Gerais e do próprio Rio de Janeiro. Mas essa história não começa exatamente aqui. Ela nos remete ao século XVIII. A capitania da Paraíba do Sul foi uma capitania muito marcada por disputas territoriais entre os colonos e os índios, no primeiro momento, né, na verdade, lá no século XVII, entre os colonos, índios, etc. e tal, e depois entre os colonos e o capitão Donatário, entre os colonos e o Visconde de Acerca, que, na verdade, recebeu a capitania. Então, ao longo do século XVIII, nós temos muitas disputas entre os proprietários locais e o capitão Donatário.
E essas disputas chegaram ao ponto de certa forma, um grupo de vereadores locais, junto com alguns proprietários, de fazer a proposição de compra da capitania, né? No entanto, não foi possível a compra, mas a coroa portuguesa, em 1753, retomou para si a capitania e colocou a capitania da Paraíba do Sul sob a jurisdição e administração da capitania do Espírito Santo. O interessante de perceber aí que, na realidade, a capitania da Paraíba do Sul já respondia juridicamente lá na capitania do Espírito Santo, haja vista que era a partir da comarca do Espírito Santo que as questões eram resolvidas na capitania da Paraíba do Sul. Mas, no entanto, a partir da segunda metade aí do século XVIII, com o boom do açúcar, os senhores locais acabaram muito ligados ao Rio de Janeiro, principalmente por conta dos seus comércios, negociações políticas e etc. e tal, e eles ficaram nessa situação ambígua, né, de pertencer ao Espírito Santo e, ao mesmo tempo, pertencendo também ao Rio de Janeiro. Em termos jurídicos e territoriais, entre aspas, estariam sob a administração do Espírito Santo. Mas, em termos militares, comerciais, estavam muito ligados ao Rio de Janeiro. Essa situação ela se arrasta, né, para a virada do século XVIII para o século XIX, com o processo de emancipação da América Portuguesa. Mais uma vez aqui, as elites locais elas se organizam, apoiam o imperador Pedro I, né? E em troca desse apoio, ela reivindica o seu desmembramento da capitania do Espírito Santo. Porque, na realidade, o que era antes a capitania da Paraíba do Sul virou um distrito sob a administração do Espírito Santo, mas, ao mesmo tempo, com fortes ligações com o Rio de Janeiro, com ligações concretas com o Rio de Janeiro, e, nesse momento, essa elite local ela percebe que a possibilidade de se desmembrar do Espírito Santo, se conectar definitivamente ao Rio de Janeiro, porque conectada ao Rio de Janeiro, centro, no caso, nesse momento, do Império Português, ela tinha muitas outras vantagens políticas, econômicas e de expansão do açúcar aqui na região, do que se continuasse ligada ao Espírito Santo. Portanto, começou-se um movimento para se desmembrar e se anexar ao Rio de Janeiro. Esse movimento ele levou aí cerca de uns 12 a 20 anos, né, dessa movimentação. Campos, no caso, nesse momento, tinha um certo peso político no Espírito Santo, haja vista que o Colégio Eleitoral do Espírito Santo, uma boa parte dos eleitores saíam daqui e acabavam votando no candidato que, de certo modo, teria que representar os interesses aqui da antiga capitania da Paraíba do Sul. Quando chega em 32, o projeto de desmembramento acaba sendo aprovado, depois de muitas disputas, e a partir daí, o grande sonho da elite aqui, da antiga capitania da Paraíba do Sul, era se tornar a capital do Rio de Janeiro. Movimentou-se nesse sentido, mas a partir do Ato Adicional de 1834, a capital da província do Rio de Janeiro vai para Niterói, principalmente por pressão do Baronato do Café, começa a se constituir ali os interesses do café, em contraposição ao pessoal do açúcar, principalmente aos barões do açúcar aqui do norte do Rio de Janeiro. E Campos não consegue, de certa forma, ser a capital, e, não conseguindo, vai estender esse sonho para mais adiante, mas alegava que era fluminense, era uma cidade fluminense, tanto é que nas argumentações para sair do Espírito Santo há uma discussão sobre identidade, que a identidade desse norte aqui, da antiga capitania do Paraíba do Sul, seria uma identidade muito mais colada ao mundo fluminense, ao mundo do Rio de Janeiro. Mas, no entanto, quando nos aproximamos aí da década de 50, né, principalmente no período de modernização do Império, começa-se a levantar essa proposta, esse projeto
de Campos se desmembrar do Rio de Janeiro e constituir uma província própria, né? Uma província que anexasse o sul do Espírito Santo, Minas Gerais e uma parte do Rio de Janeiro. Então, o meu trabalho é um trabalho de rastrear os discursos dessas elites, esses discursos em disputa, haja vista que com a construção do Estado brasileiro, assim mesmo como o processo de formação da nação, o processo de emancipação política do Brasil ali nas primeiras décadas do século XIX, essas elites se movimentaram a partir dos seus próprios interesses, construindo muitas vezes um discurso sobre identidade que era muito mais o espelho no qual ela se via e que ela entendia que a região deveria ser pensada do que propriamente dos múltiplos interesses que se constituíam aqui, o que poderíamos chamar, então, na época de região. Então, eu meio que tento fazer uma análise desses discursos que circulavam no período, fazer as inferências necessárias para entender os interesses que estavam em jogo, haja vista que essas disputas políticas, territoriais, administrativas, em termos de quais seriam as divisas, e questão essa que a problemática da divisa, da capitania do Espírito Santo com a Paraíba do Sul estava constituída desde o início, né, da divisão das capitanias. Foram feitos acordos, seriam no Rio Itabapoana, seriam no Itapemirim. Havia muitos debates sobre isso. E depois, quando o Campos foi transformado no distrito, foi para o Espírito Santo, isso ficou meio nebuloso. Quando ela volta para o Rio de Janeiro, há uma retomada dessa discussão também das divisas. E essa é uma discussão que vai perseguir essa antiga, que vai estar presente nessa antiga capitania da Paraíba do Sul. Haja vista que não conseguindo, né, esse projeto de 1855 foi malogrado, foi um projeto que não deu certo, tendo em vista da problemática que era construir uma nova província dentro daquele painel do Brasil daquele momento, né, e Campos não reunia força política para isso, e nem tampouco havia uma ameaça externa que pudesse justificar a formação de uma nova província, de modo a poder mobilizar os diversos deputados de províncias diferentes do Brasil em torno de uma questão que interessava principalmente as elites aqui locais. Mas essa questão ela vai perdurar, porque ainda na segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XX, retorna essa discussão da necessidade de se constituir um novo Estado, ou de se transformar na capital. E ainda hoje, agora, algumas semanas atrás, essa discussão retomou, né, sobre a necessidade de o Rio de Janeiro ter uma capital no interior, do fato de que o interior está muito ainda desconectado do Rio, de que é como se ficássemos num limbo aí. Quando a gente olha a divisão das capitanias ali no século XVII, você vai ver que temos a capitania do Espírito Santo, temos a capitania de São Tomé, da Paraíba do Sul, e depois tinha a capitania do Rio de Janeiro. E essa capitania, quando ela foi, de certa forma, quando ela retomou para as mãos da coroa portuguesa, ela deixa de existir, né, em termos legais, passa a se transformar num distrito, que vai estar ligado ao Espírito Santo, mas ao mesmo tempo ao Rio de Janeiro, e nos discursos das elites políticas locais, no momento não se identifica como capixaba, não se identifica como fluminense, e chega nesse momento que ela diz que ela é algo especial, que ela é algo diferente. Eu acho que é um discurso até recorrente em outros lugares também, mas aqui no caso eu acho que tem essa assombração que acompanha aí e que me parece também que tem a ver um pouco com um pouco da cultura política dessas elites aqui locais, né? Cultura política essa que eu estou meio que investigando um pouco quem são esses homens e mulheres, que no caso nós temos também algumas mulheres que estiveram à frente lá dos embates com o capitão Donatário no século XVIII, e eu estou tentando rastrear um pouco as representações políticas desses grupos e de que maneira eles reproduzem ou não muito daquelas concepções dos conselhos municipais de Portugal e de que maneira isso aí vai se estendendo numa cultura política ao longo do tempo, haja vista que quando você tem essa passagem aí para a Constituição do Estado Nacional Brasileiro, em que as câmaras municipais elas perdem, aspas, né, um pouco de poder em relação a essas assembleias legislativas provinciais, quais foram as estratégias encontradas por essas elites aqui locais para continuarem a fazer valer os seus interesses
frente a essa nova configuração política e territorial que começa a se desenhar aí a partir do processo de emancipação. Então, nesse sentido, o meu trabalho é rastrear, é pesquisar, é analisar os discursos dessas elites políticas em confronto, né? Porque assim como essas elites do norte da província do Rio de Janeiro constrói toda uma narrativa para explicar por que ela não quer permanecer no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, e ainda assim anexar o sul do Espírito Santo, você também tem as elites dirigentes da capitania do Espírito Santo produzindo discursos e narrativas sobre o porquê elas não podem abrir mão de parte de seu território ou de redesenhar as divisas nesse momento de reconfiguração política, administrativa e territorial do Brasil, ali no século XIX. É basicamente isso. Aí depois eu me coloco aqui à disposição para detalhar alguns aspectos dessa pesquisa aí com quem estiver acompanhando. Obrigado. Muito bem. Vocês me ouvem? Ok. Bom, tem um leve delay aqui, até porque eu estou trabalhando aqui com uma ilha de edição para tentar me prevenir contra os nossos pobres serviços de internet. Então, eu faço stream no computador e assisto ele num outro computador. O outro computador tem um delay de uns 10 a 15 segundos, né? Então, eu assisto em um, aí eu volto para o outro. Agora, no computador do streaming, vamos lá. Bem, agradeço muito a apresentação dos caros colegas, trabalhos muito instigantes, muito interessantes. Estão tentando aí, enfim, expor trabalhos em desenvolvimento, que fazem parte, enfim, da iniciativa deles no pós-doutoramento, né? E, enfim, do esforço em tentarem se manterem ativos, pensantes, tentando fazer sentido do nosso tempo, né? Através dos seus trabalhos, enfim, com muitas dificuldades, e, enfim, que, enfim, eu não vou nem recorrer ao assunto, enfim, para não irmos longe, qualquer coisa parecida com terapia, mas, enfim, sabemos aí as dificuldades que todos nós temos enfrentado, e, enfim, então, realmente estar aqui e fazer o que estamos fazendo é um esforço louvável, digno, enfim. Vamos lá, eu nem me apresentei no início, meu nome é Anderson Chaves, eu faço também pós-doutorado aqui no Departamento de História, no Programa de História Social, eu sou também membro da comissão organizadora, mas eu sou um historiador de história do século XX, mas mesmo assim eu acho que eu fiquei interessado em fazer algumas questões para vocês, que, enfim, vocês espero as recepcionem como se fossem questões da nossa audiência, né? Mas, enfim, vamos lá. Bem, são dois trabalhos, basicamente, né, eu falo aqui numa visão bastante panorâmica, trabalhos que estão aí falando sobre a construção de fronteiras, né? E, enfim, as diferentes problemáticas que envolvem a construção dessas fronteiras em regiões sul-americanas diferentes, né? O Eugênio está falando sobre como, enfim, ele está investigando e rastreando esse debate sobre como fronteiras estavam sendo construídas aí entre o norte fluminense e o sul capixaba, né? E tem o Fernando, como ele muito bem alertou nessa exposição dele, que também está falando de um processo prévio em que as fronteiras entenderem, inclusive, que elementos depois seriam futuramente muito decisivos para a constituição dessas futuras fronteiras, né? Bem, eu vou fazer aqui algumas colocações, podem ser perguntas, talvez, também. Primeiro, vou fazer isso de trás para frente, né? Vou começar aqui pelo Carlos. Bem, você está falando que existiam vários interesses territoriais, que são disputas entre grupos de elite regional, né? Que estão tentando definir certos critérios de cidadania, né? Através da definição de novas fronteiras, né?
e o que corresponde a essa cidadania naquele momento, né? Quais são suas recompensas, quais são seus sentidos últimos, né? E também a partir da definição desses interesses territoriais, a definição das fronteiras e dos seus critérios de cidadania, de incorporação, né? Certos elementos de identificação e reconhecimento cultural, né? E aí eu fico me perguntando, então, já que você mencionou no final da discussão como a questão sempre retorna, né? Afinal de contas, o que há assim de tão específico, peculiar e diferente no norte do Rio de Janeiro para que essa reivindicação fosse tão relevante naquele momento, algo que você já trouxe, mas para que ela persista tão relevante 2 séculos depois, né? Você fala que um dos argumentos é o fato de que o norte fluminense está longe da capital, portanto, questões de natureza administrativa e política ficam, enfim, são menosprezadas, são desprezadas pela distância do poder e pela distância geográfica, o que é um argumento talvez problemático quando você imagina que existem, por exemplo, dentro do Brasil você tem estados muito maiores onde essa reivindicação de desmembramento ela nunca foi feita, né? Estou pensando que, sei lá, por exemplo, um estado que eu conheço bem, enfim, minha família de lá, o Maranhão é um estado muito maior do que o estado do Rio de Janeiro, estado de tamanho um pouco menor do que Angola, né? E essa reivindicação nunca existiu, por exemplo, né? Então, essa é uma primeira questão. E quais são esses elementos de cultura política para definir essa especificidade que você também mencionou aí no final da sua exposição? Para o Fernando, várias coisas. Eu fiquei bastante surpreso, interessado em ouvir o nome do Florestan mencionado no seu trabalho, porque geralmente o trabalho do Florestan etnólogo é muito pouco conhecido. Enfim, ele é muito pouco conhecido porque o Florestan ele é muito lido como um intérprete do Brasil. Boa parte das obras dele que tem esse tipo de incorporação, até para aqueles que são críticos à obra dele, né? E a parte do Florestan etnólogo, ou seja, faz uma história etnológica, vamos dizer assim, geralmente interessa só dos antropólogos, né? E eu digo isso porque eu hoje, historiador, há muito tempo historiador, e eu vendo as ciências sociais, eu vendo antropologia, né? Então, fiquei bastante surpreso em ouvir a menção aos Tupinambá e depois de muitos anos, né? E aí, sobre isso, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre um certo debate que faz parte de um outro, está inserido dentro de um outro debate mais amplo sobre o chamado racismo comparado, né? Que, geralmente, no debate internacional, isso é uma coisa que não começou agora, é uma coisa que tem uma tradição de as experiências comparadas em contraste com aquilo que foi a experiência, por exemplo, colonial anglo-saxã nas Américas, ou no mundo colonial em geral, onde geralmente ou um é considerado um positivo ou negativo e vice-versa. Geralmente são experiências consideradas como antagônicas e onde uma sempre é positiva, outra negativa e o inverso, né? E eu me lembrei, eu não estou fazendo uma livre associação aqui, estou lembrando um certo debate sobre a ideia de antropofagia, que, enfim, tem um sentido, passou a ter um sentido muito positivo no modernismo brasileiro, né? Mas que ela também, de uma certa maneira, ela é parte integrante de um certo discurso sobre a mestiçagem, né? Enfim, que também tem uma longa tradição, não apenas brasileira, mas hispânica, né? Que também inclui, de uma certa maneira, uma noção, um projeto que é de eliminação da alteridade também, né? Mas que passa por processos, procedimentos, projetos diferentes enfim, das modalidades, digamos, racistas, que não inclui a antropofagia como uma maneira de se realizar. Enfim, que não são, sei lá, segregacionistas, abertamente exterminacionistas, né? Mas elas incluem, elas incorporam alguma noção, alguma proposta, algum projeto de eliminação
dessa alteridade. No caso, um momento onde, sei lá, populações nativas, ou, sei lá, populações de descendência escrava, em algum momento elas vão deixar de existir como tais. Né? Então, eu estou falando disso muito a partir da literatura que eu conheço, da experiência que eu tenho com esse trabalho. Obviamente, né, você é um especialista, no seu caso particular do Paraguai, então posso estar falando um pouquinho de bobagem, né, mas estou tentando trazer isso para o diálogo de algumas coisas que eu reconheci na exposição que você fez. Né? E você fala sobre como a mestiçagem ela passa a ser pensada como uma espécie de incorporação que, ao mesmo tempo, é uma neutralização do outro, né? E eu pensei, enfim, na ideia de antropofagia, que alguns autores, como o Tagif, né, o francês, vão considerar como parte da tradição das ideias e políticas racistas. Enfim, vai ser um outro debate, né? Mas também pensei numa outra coisa sobre como, por exemplo, o século XIX, principalmente o século XIX, né, foi uma época da redação, da publicação dos grandes romances, né, de fundação nacional latino-americanos, né, onde os autores, que costumavam também ser grandes lideranças nacionais, às vezes muitos deles estadistas, estavam tentando explicar para os seus compatriotas o que era o país onde eles viviam, ou, idealmente, como deveria ser o país onde eles viviam, né? E através da elaboração, da tematização que eles faziam de temas romanescos, né, que passavam por questões de natureza sexual, afetiva, matrimonial, um modo como, de uma certa maneira, alegórica, você estava ali meio que materializando a forma como as alianças poderiam ser realizadas e os conflitos civis poderiam ser cessados. Né? E um dos temas comuns, muito importante dessas novelas nacionais do século XIX, da América Latina, de maneira geral, passavam pelo matrimônio, que é um modo de você, digamos, criar metáforas jurídica, né? Então, o casamento ele está sendo tematizado não apenas de uma maneira simbólica, ou seja, para dizer qual o tipo de aliança que nós queremos estabelecer com os nossos iguais, e aí também tem a questão sobre quem são os nossos iguais e quais são essas pessoas que podem ser incorporadas a esse matrimônio, essa aliança, como é um matrimônio muito real, como você também está falando, né? É um casamento mesmo, a gente vai formar família, e essas famílias, elas são a base da nossa sociedade civil. Algo desse tipo, né? Enfim, eu queria que você falasse também um pouco mais sobre essa coisa que existe entre o nós e o eles, que você falou, né? Que eu, enfim, fiquei muito curioso, achei muito interessante, e você falou, inclusive, em Guarani, então eu queria que você retomasse e explicasse um pouco melhor com essa pessoa que fica entre o nós e o eles, que também é uma pessoa do plural, uma primeira pessoa do plural. Deixa eu ver se há mais alguma coisa aqui. Bem, você falou do vecino, eu não sei se o vecino poderia ser algo análogo ao que hoje a gente entende como o homem de bem, né, um cidadão de bem, forçando aqui muito. Né? Você falou eu esqueci aqui, eu anotei, mas esqueci a expressão que você usou, né? Mas é aquela pessoa que, por alguma razão, possivelmente por razões de interesse estratégico e também por razões de natureza moral, ele pode ser considerado alguém assemelhado, portanto, ele pode ser aproximado. Né? Então, mas, enfim, eu não sei como vocês desejam fazer a exposição de vocês. Vocês também podem se fazer perguntas. Então, agora eu pergunto se vocês desejam responder essas minhas observações logo agora, e depois vocês próprios se fazerem as suas próprias questões, e a gente faz 2 blocos, ou se vocês desejam fazer tudo de uma vez só. Acredito que a gente possa fazer 2 blocos. Acho que fica mais uma divisão mais harmônica, já que a gente tem um tempo de 1 hora. Não sei então, o que o Carlos Eugênio acha. Por mim, tudo bem. Pode ser. Então, vamos começar, então.
Aí a gente faz um segundo bloco depois. Tudo bem. Muito obrigado, Wanderson, pelos comentários a partir da exposição. Realmente, 20 minutos é muito pouco tempo para a gente apresentar vários elementos da pesquisa, então ficam alguns elementos de fora. Eu fico, na verdade, muito satisfeito com o reconhecimento de eu ter utilizado o Florestan Fernandes, etnólogo. Estou, inclusive, com a função aqui, a função social da guerra na Sociedade Tupinambá, aqui do meu lado, casualmente. Não foi nem planejado, realmente ficou. E eu, como tive a formação em História, eu tive primeiramente o contato do Florestan intérprete. E a partir desse conhecimento, a partir da discussão dele sobre o papel do negro, depois a estruturação dele, como a sociedade brasileira se estrutura, daí eu fui voltando. E aí é uma leitura, essa leitura realmente me marcou muito. Mas o que eu acho mais interessante é quando eu trabalhei essa autora que eu citei, que é uma etnóloga paraguaia, de origem eslovena, que trabalha justamente a sociedade guarani, ela se referencia muito ao Florestan Fernandes. Ela tem um debate intenso, uma circulação de cartas com o Florestan Fernandes. Então é muito interessante a gente perceber que muitas vezes um reconhecimento de um pesquisador externo nos faz pensar, nossa, a gente tem aqui um pesquisador que está aqui, publicou com um trabalho de extrema qualidade e, na época, um trabalho extremamente pioneiro. Acho que isso é uma questão também que você apontou e que foi um elemento que me marcou muito. Em relação a esse debate sobre mestiçagem, é um debate muito complicado. O debate que a gente encontra na América Espanhola é muito semelhante ao debate brasileiro. O debate da mestiçagem, como essa ideia que se deu ao longo do 19 e principalmente no 20, com essa ideia de neutralização do elemento não europeu, ou seja, a ideia de que a mestiçagem pode ser uma maneira de apagar ou de resolver um problema daquele país. A gente teve isso muito claro com a população indígena, mas também com a população de origem africana no Brasil, mas na questão do Paraguai tem uma população de origem africana, mas ela é bem menor que a população indígena. E o que me causa mais surpresa é que o Paraguai é um dos países com menor população indígena proporcionalmente nas Américas. A gente imagina que tem uma sociedade indígena muito grande, mas, na verdade, poucos se apresentam como indígenas, porque boa parte da população de origem guarani foi incorporada, seja pela missionação jesuítica, seja pela própria união com os próprios descendentes de espanhóis. E a gente tem, na construção da história nacional paraguaia, justamente o casamento da liderança espanhola com a filha do cacique como a consagração da formação do Paraguai, ou seja, a construção da família paraguaia a partir disso, e, logicamente, uma ideia de apagamento da mulher indígena. E a gente coloca dois tipos de apagamento: o apagamento da mulher, como a gente, e o apagamento do indígena, como a gente. Ela acaba tendo mais uma função biológica do que uma função cultural. E o meu esforço, ao longo da pesquisa, foi justamente trabalhar esse duplo apagamento. E aí tem uma autora alemã, Barbara Pottharst, que coloca justamente a importância, o protagonismo da mulher indígena nesse processo. Então, quando a gente apresentou aquela ideia de que existia uma idealização do Paraguai como uma terra, um paraíso, porque os homens podiam casar com várias mulheres, essa é a visão que ficou consagrada pelos relatos dos jesuítas, principalmente. E ela coloca que, na verdade, esse processo tem uma agência indígena. Ele não é um processo tão, como se coloca muitas vezes, um processo de ignorância do indígena diante do outro. É uma estratégia que pode não ter dado certo, e ela até coloca o fato de não ter dado certo porque essa aliança que teve, ela foi traída pelos descendentes de espanhóis. Então é interessante que não é uma aliança ingênua. Existiu um pacto, esse pacto ninguém foi enganado, existia um acordo de casamento, boa parte dos conquistadores aprenderam o idioma depois de um tempo. Então, na verdade, quando a gente fala dessa traição, a gente está falando de processos de 30, 40 anos. Muitas vezes, a traição foi feita pelos filhos, nem tanto só pelos agentes. Então, a gente tem um processo um pouco mais complexo, que é justamente o indivíduo que é o descendente de uma mestiçagem, principalmente cultural e também mestiçagem étnica, ele não se vê como indígena.
ele se vê como europeu, porque a visão dele do indígena é uma visão inferiorizada. Ele tem justamente a visão de que ele não é indígena. Por mais que ele fale a língua indígena, ele é visto dentro de valores sociais e culturais europeus, dentro da América. Uma lógica que também foi muito comum na América Portuguesa também. Se a gente pega casos de regiões mais periféricas, a gente está pegando, por exemplo, o caso da capitania de São Vicente, ou também as capitanias do Norte, onde a gente tinha, por exemplo, a composição das câmaras municipais por mestiços, esses indivíduos não se viam como mestiços. Eles se viam como descendentes de europeus. E muitas vezes a argumentação, a ausência de mulheres, era o que a gente casou com mulheres indígenas porque não existiam mulheres europeias, acaba sendo uma coisa muito recorrente. Então, a minha preocupação, até quando eu apresentei nesses 20 minutos muito curtos, a ideia da formação dessa aliança e apresentar a ideia de que houve a traição logo em seguida, é justamente para marcar uma posição muito clara de não corroborar com essa visão tradicional que se deu no XIX, principalmente no século XX, de colocar esses matrimônios como um processo de consolidação nacional. E justamente também a ideia do matrimônio como domesticação e controle dessa alteridade. Que a gente tem tanto o casamento cristão como maneira de controle de corpos e controle de práticas, a gente tem também a ideia do matrimônio como ideia de controle dessa parte, uma ideia de incorporação. Mas dentro dessas nuances, desses detalhes, dessas entrelinhas, a gente verifica que algumas práticas indígenas guaranis se preservaram, principalmente por conta da preservação do idioma. Eu acho que é uma saída muito interessante que essa autora, Branislava Susnik, coloca, até pela formação dela, ela trabalha com etnolinguística, então, para ela, o elemento linguístico é um elemento estruturante para apropriar, principalmente saberes do século XVI, XVII. Então, quando a gente pega, principalmente, essa ideia de duplo pertencimento, que é o nós inclusive, o nós exclusivo, que não é muito frequente nos demais idiomas, mas é um elemento muito interessante de se pensar, que é um elemento que você inclui o Tupi tem essa prática, o Aimara, o Guarani, o Quechua e o Zapoteca. Ou seja, várias línguas ameríndias têm esse duplo pertencimento. Então, você tem duas camadas de pertencimento. Então, isso, na verdade, coloca a ideia do forasteiro dentro dessas sociedades, é uma ideia de um elemento que pode ser um nós incorporado parcialmente. Então, a gente tem uma dinâmica de identidade e alteridade num processo que é muito diferente do processo de alteridade e identidade que a gente encontrava, por exemplo, na definição de uma fronteira entre Portugal e Castela, no mesmo período. Era muito definido culturalmente para as comunidades locais quem era espanhol e quem era português, por mais que a fronteira não fosse tão delimitada. A identidade já era muito definida. E aqui a gente percebe que essa identidade tem essa fluidez e esse processo de incorporação. E justamente a ideia de incorporação via matrimônio não é que a gente tem hoje dentro da legislação sobre estrangeiros, naturalização, processo de incorporação de cidadania, a gente tem a ideia do casamento. A gente tem a ideia do estrangeiro ser útil economicamente. É uma lógica que se consolidou no século XIX e XX, principalmente no século XX, a ideia do interesse econômico, principalmente quando a gente teve as grandes migrações, no caso dos Estados Unidos, ou no caso também da Argentina e do Brasil. Mas nesse contexto, a gente não tinha uma legislação de incorporação do estrangeiro que não passasse por um processo extremamente caro, um processo extremamente burocrático de reconhecimento da soberania do novo rei. Tanto é que quem fazia esse processo eram grandes comerciantes. Não era um processo que transitava dentro do chão mesmo, das práticas cotidianas. Não eram dificilmente um carpinteiro naval teria recurso e conhecimento de estabelecer um processo de reconhecimento na corte de Madrid para o rei. O rei deveria, no fim, assinar o reconhecimento da soberania. Era um processo que não cabia, porém, esse processo foi incorporado com prática jurídica. Então, eu acho que a ideia que eu quero ressaltar é justamente de colocar como essa prática local, ela não é só uma prática local de uma sociedade de base europeia encontrada na América.
não é só um debate entre poder central e poder local. Na verdade, a gente tem uma construção de práticas jurídicas, de práticas identitárias, a partir do diálogo de saberes indígenas. Não estou querendo dizer que esses saberes eram reconhecidos e o debate era de igual para igual. É justamente o contrário. Esse debate é assentado na violência, é assentado em lógicas de apagamento, mas também dentro dessa recombinação, que até quando eu coloco a ideia de que a ideia das práticas indígenas entrarem através de um encaixe dentro dessas brechas da legislação, a gente coloca também que muitas vezes pode ser um processo de resistência, pode ser um processo de pragmatismo, ou seja, a incorporação dessas identidades, dessas práticas indígenas sejam convenientes para aquela sociedade, que eu acho que é a questão mais relevante nesse caso. Então a gente começa a perceber que o processo não é simplesmente só de um processo de colonização e de apagamento, é um processo muito mais complexo. Eu estou querendo justamente, numa etapa futura, buscar entender como se deu, provavelmente, a recepção dessas práticas que eu observei indígenas e ibéricas no contexto local, como se deu essa recepção dentro de um direito espanhol da metrópole. Porque esse diálogo existia. Somente pegar a ideia do direito não como direito, aplicação do poder da coroa nas partes, mas também ver como as partes interferiram no debate central. Então, na verdade, é um processo que existe dentro de uma historiografia latino-americana, mas também uma historiografia brasileira sobre a história indígena, mas uma história indígena a partir da ideia da colonização, de colocar não apenas o protagonismo indígena como uma questão relevante. Acho que isso já foi dado, isso já é um trabalho, tem já uma tradição disso, mas também trabalha como se deu essa combinação. E essa combinação não se dá só na lógica do apagamento. Ocorreu também, existia o objetivo de apagamento, mas eu vejo esse processo um pouco mais complexo, e eu queria justamente abordar esses elementos essas nuances. Não sei se ficou claro. Acho que em relação ao matrimônio, acho que eu já contemplei a questão da mestiçagem. Não sei se ficou claro. Eu faria mais um comentáriozinho, para fazer depois, que eu me lembrei me veio aqui uma reminiscência muito antiga, um comentário da minha ex-orientadora de graduação, já falecida, sobre o Lévi-Strauss e as regras elementares, as formas elementares de parentesco e a troca de mulheres, enfim, tinha a ver com o que você está falando sobre... Enfim, mas eu falo... Vou passar agora para o Carlos, fique à vontade. Oi, Anderson. Você me perguntou se haveria algo de especial nessa região para que esse movimento perdurasse tanto tempo. Eu estou fazendo uma análise materialista do discurso dessas elites locais e das elites dirigentes do Espírito Santo. Não há nada de especial. Na verdade, eles constroem a ideia de especial, constroem uma tradição em termos de que vivem numa região que é mais rica, que é mais povoada, que é mais civilizada. Nesse sentido, se trata de um discurso muito recorrente nas elites locais, quando tentam plasmar, construir uma identidade na qual ela se coloca como espelho. E não é um espelho sequer real. Os próprios documentos mostram o quanto esses espelhos estão trincados, o quanto esses espelhos estão quebrados, porque quando você trabalha com material, eu trabalho com muitos documentos, e documentos que trazem, às vezes, algumas leituras que podemos fazer, né, por inferência, de como, digamos, negros, índios, de como a população que eles entendiam como uma população mais de rua, entendiam que seria a identidade da região, que seria a região, e que, na verdade, não se trata de algo tão materializável como está presente nos discursos deles, né? Então, me parece que eles constroem uma narrativa e cabe a gente, como pesquisador, historiador, desconstruir e problematizar essa narrativa, de modo a mostrar que existem muitas outras narrativas que não emergem, que não aparecem, primeiro porque os documentos muitas vezes não permitem, e outros porque essas narrativas são muitas vezes sufocadas, como a questão mesmo da própria linguagem, né?
que o Fernando estava chamando a atenção aí, e quando você faz a comparação com a América Espanhola, de como que a linguagem do negro africano aqui no Brasil, ou mesmo a linguagem dos indígenas, evidentemente que guardando algumas exceções, elas foram extremamente apagadas e silenciadas. E a gente hoje, para ouvir essas vozes do século XIX, a partir dos seus registros linguísticos, precisamos, às vezes, problematizar muitas as fontes. Né? Eu encontrei uma série de fontes em que parte de uma elite política aqui do norte da província faz um discurso muito terrível, voraz, muito destruidor da presença do negro africano com a sua linguagem aqui na região. Campos, eu poderia dizer que o norte da província do Rio de Janeiro é negra, sempre foi negra. Todos os levantamentos que a gente tem, seja com a passagem de Saint-Hilaire ou Pedro, ou até mesmo com os levantamentos que são feitos aqui internamente, mostra que a população negra sempre superou a população branca aqui na região. Né? Então, o tempo todo você vê essa elite construindo um discurso em que ela vê a região como rica, civilizada, branca, parecida com ela mesma, e que está destinada a um futuro assim, maravilhoso, e em vários momentos esse discurso são recorrentes. E eu não acho que isso seja uma especificidade do norte da província do Rio de Janeiro. Me parece que é uma estratégia discursiva de várias elites em diversas regiões do Brasil, né, no qual ela constrói um espelho em que a imagem que está ali projetada é a dela mesma, enquanto que a maior parte da população que habita esse lugar de exploração é feita de negros, é feita de índios, é feita de pessoas que não tiveram vozes para dizer quais seriam as divisas, quais seriam realmente os limites, até em termos territoriais, do que a gente poderia chamar de capitania do Espírito Santo e capitania da Paraíba do Sul. Agora, evidentemente, que essa narrativa vai sendo construída e passando de uma geração para outra. Haja visto que não dá para submeter que, quando você faz uma caracterização sociopolítica e econômica das elites que ocuparam o poder aqui, nessa vila, e depois nessa cidade, o poder está passando entre famílias. São famílias que controlam. E são as famílias desses homens bons. E quando você vai nas fontes, você descobre que é o avô que está lá, é o tio, é o pai, e que passa para o neto. E aqui nessa região é assim, é forte ainda hoje. Haja visto que você, quando olha... E isso é um pouco também no Brasil como um todo. Mas como eu estou tratando daqui, eu acabo meio que focando o olhar muito para cá. Mas isso acontece em vários lugares do Brasil. E aqui nessa região especificamente, a gente consegue acompanhar como que o poder vai passando de uma geração para outra dentro de determinados grupos familiares, tá? Então, não acho que haja algo específico aqui nessa região que justifique ela se transformar num estado, ou dela ter virado uma província, né? Agora, evidentemente que o fato de ter sido uma capitania e de ter internalizado essa lógica e ter tido uma certa autonomia durante um período criou algum lastro para eles, e isso vai passando de uma geração para outra. E também tem a ver, quando você levantou a questão da cultura política, que é uma coisa que eu estou tentando investigar mais, é que essa experiência das câmaras municipais com bastante autonomia aqui no Brasil, ou pelo menos com uma autonomia muito maior do que nós imaginávamos, criou para eles, eu acho, que toda uma cultura política local de muita decisão, liberdade, de passar por poder de geração para geração, que quando chega a configuração política, administrativa, territorial do Império, novos elementos são colocados para ele. Nem todos ali têm fôlego para chegar às assembleias provinciais. Nem todos conseguem fazer alianças com elites mais poderosas de modo a viabilizar os seus projetos. Então, isso é algo que eu estou meio que pesquisando, problematizando, mas creio que eu tenho que mergulhar um pouco mais nesse debate sobre cultura política, até para ver como que se plasmou isso aqui no norte da província do Rio de Janeiro, como isso se desenvolveu ao longo do tempo, como que isso pode ser tributário de toda uma cultura política que vem com os colonizadores, quando chegam aqui e organizam os conselhos municipais, e de que modo isso se estende numa longa duração e sempre está retornando, e é uma coisa que chega a ser até obsessiva, né? Volta e meia se retorna essa discussão. E aí, quando você apanha todas as capitanias, você percebe que a maior parte das capitanias se transformaram em províncias e depois se transformaram em estados.
e só duas capitanias, e só duas províncias foram construídas, criadas ao longo do século XIX, que é no caso da Amazônia e do Paraná. Nenhuma outra mais. Isso era muito difícil de se conseguir elevar uma determinada região à província. Tinha que unir os interesses de vários grupos. E isso era complicado para eles em termo político, principalmente porque se trata de uma fração do Rio de Janeiro. Mas que essas elites, num dado momento, dizem que são fluminenses, no outro elas não são fluminenses, no outro elas estão ligadas. Tanto é que nós temos documentos mostrando que havia interesse político dessas elites aqui locais de se transformarem na capital do Espírito Santo, depois na capital do Rio de Janeiro, e depois ela quer criar uma própria província, depois eles lutam para ser um Estado. E ainda hoje essa discussão está na tônica. E quando eu boto uma das razões, e aí existe, eu acho, essa a maldição de estar próxima da corte e da próxima do Rio de Janeiro. Foi uma maravilha para eles, mas ao mesmo tempo uma maldição, né? Quando você pega o norte do Rio de Janeiro, se tornou uma região muito pobre depois. Foi a mais rica do século XIX, mas ao longo do século XX passou por um processo de empobrecimento muito grande, né, com um número muito grande de boia-frias, de pessoas em situação de miséria. E quando você chega ao final do século XX, é que entra a primeira universidade pública no norte do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro concentrou serviço, riqueza, atenção, população, tudo. E o interior do Rio de Janeiro sentiu isso ao longo do século, né? E isso cada vez mais alimentou aqui no norte da província a sensação de que não era parte disso e de que ela deveria voltar à sua antiga condição de ser uma capitania, de ser um estado, de ser uma província, etc. Então, até hoje, volta e meia emerge esse debate, né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com a província do Rio de Janeiro, de como ela se desenvolveu ao longo do tempo, quando você faz uma comparação com a distribuição que houve em São Paulo, que eu acho que não houve no Rio de Janeiro. Pelo menos para os que estão ao norte da província do Rio de Janeiro, sentiram muito isso. Tanto é que aqui a província do Rio, o norte do Rio de Janeiro passou por 3 grandes ondas de modernização. Na virada do século XVIII para o XIX, que é quando você tem o declínio do açúcar no recôncavo da Guanabara, e aqui explode. Tanto é que essa região teve mais de 400 engenhos, produzindo muito, muito. Tanto é que nós temos um dos arquivos históricos mais, digamos assim, mais interessantes do Brasil hoje. Nós temos um arquivo público municipal que tem tanto documento aqui que você não faz ideia. Documento que ainda precisa ser catalogado, muita coisa que pode, de alguma maneira, contribuir até para trazer novas perspectivas para o debate da história do Brasil no período colonial, no período imperial e etc. e tal. Então, como eu estava colocando, houve essa primeira onda de modernização. Você tem a segunda com a constituição dos engenhos centrais, a formação das usinas, que também Campos se destacou num determinado momento, o norte do Rio de Janeiro, e depois a onda do petróleo, que isso aqui virou o grande cinturão, né, do petróleo brasileiro, com muita gente migrando para cá, Macaé e Campos tendo um PIB assim, absurdo quando comparado com outras cidades de porte médio, né? E nesse período também houve todo um debate de separação do norte do Rio de Janeiro, voltar a se constituir um novo estado, alguma coisa do tipo, mas como veio a questão do petróleo, os royalties, etc. e tal, aí o Rio não quis separar, aí continuou ligado e está ligado até hoje, aí toda uma questão nesse sentido. Então, eu não acho que haja nada de tão especial a não ser os discursos que são construídos nesse sentido. E há uma tradição também, né, pelo fato de ter sido uma capitania, ter se constituído uma certa cultura política local, de se ver como igual ou até melhor as capitanias que estavam do lado, e isso se perdurou, passando de geração para geração, mas tem um baque violento quando passa para a Constituição, para a construção do Estado Nacional Brasileiro, em que as instituições políticas mais poderosas são outras, não necessariamente as câmaras municipais, e eles têm que se articular de algum modo para continuar mantendo o seu poder, que eles percebem que vão perdendo. E aí uma luta muito grande de se transformar numa província e depois num estado. Ok, obrigado, Eugênio, pelas observações. Bem, agora, se vocês quiserem, a gente pode entrar num segundo momento, vocês podem se perguntar. Eu só vou
fazer aqui uma brevíssima observação. Eu queria fazer uma pergunta para o Fernando, porque eu gostei muito do que o Fernando colocou, cara, porque tem muito a ver com o que... Fala, por favor, desculpa. Não, pode falar, então, pode ir logo, não tem problema. Não, é porque quando o Fernando está fazendo uma comparação, uma analogia entre os homens bons com os homens bons, e toda vez que a gente vai discutir os homens bons aqui, a gente tem toda uma série de princípios cabeçais que caracterizariam e identificariam o que seria um homem bom, né? Agora, evidentemente, que dentro da dinâmica histórica, essas características passam por uma certa flexibilização de acordo com os interesses do que estão envolvidos. Tem um elemento que me chama muita atenção e que eu acho que eu encontrei foi num texto, não sei se foi da Fátima Gouveia ou do Fragoso, em que ele chama atenção justamente para o fato de que um elemento primordial na identificação do homem bom é o reconhecimento do par, do outro. Nesse processo de mestiçagem, como é que isso se dá? Como que se dá o jogo dentro do que você pesquisou? Né? Porque tem toda uma questão aí das traições, políticas de casamento, mas como é que se dá entre os pares? Há uma flexibilização também, como houve aqui, que num dado momento você encontra ali pessoas caracterizadas como homens bons que não reúnem necessariamente as características que estavam colocadas. Fica à vontade, Fernando. Daí eu respondo e aproveito e faço a pergunta para o Carlos Eugênio também, que eu já tinha feito, mas eu vou primeiro responder, já que é uma pergunta mais curta, na verdade, é uma maneira também de eu não ficar me alongando muito e também focar no debate. Eu concordo, sim, existe essa flexibilização no reconhecimento do homem bom, e isso se dá de uma maneira muito semelhante ao que acontece na América Espanhola, justamente porque a ideia do homem bom, do indivíduo que ocupa o poder municipal, foi baseado numa leitura ibérica do direito romano. Só que essa leitura é uma leitura muito rígida, ao mesmo tempo que não se adaptava às dinâmicas locais dentro da própria península. Então já se permitia essa flexibilização, como eu disse, através de uma lógica do direito subsidiário. Se a prática local não entra em contradição com a norma do rei, então tudo bem. A ideia do bem comum, a ideia de que pode funcionar desde que não entre em conflito. Isso não tem a ver tanto com a ideia de autonomia, tem a ver também com uma ideia muito eficaz da sociedade ibérica, dessa capacidade de adaptação aos contextos locais. Então a gente tem, por exemplo, o Império Português, no caso, que chegava do Maranhão até Macau, com dinâmicas completamente distintas, com uma lei única, mas com uma prática jurídica extremamente adaptada. Na América Espanhola não foi diferente. Apesar de ter uma lei para a América, o contexto americano é muito disparo. A gente fala do Chile, fala do México, a gente está falando de sociedades no século XVI e XVII completamente diferentes. Estruturações econômicas e políticas e sociais também muito complexas. Então, esse reconhecimento pelo par, eu acho que é uma saída que foi concedida aos poderes locais para que, dentro dessa lógica, operasse um reconhecimento do poder. Na verdade, eles não iam reconhecer qualquer indivíduo. Na verdade, é uma saída mais conservadora que uma saída de permitir que então, qualquer um ocupasse. É o contrário. Tanto é que na América Espanhola a gente teve a venda de cargos municipais. Sim. Era uma maneira da coroa interferir no processo. E na América Portuguesa a gente teve compra de cargos, mas não em cargos municipais. A gente terminou o período colonial e não houve compra de cargos, houve compra de cargos no judiciário, ou até em algumas gestões da vice-reinado, alguma gestão administrativa superior, não no poder local. Então, na verdade, isso garantia uma autonomia para os municípios. Nossa, muito rico isso. Só que muitas vezes essa autonomia, daí eu entro na pergunta agora, que puxa justamente o gancho da autonomia, que agora fazendo a pergunta mais direta para você, que eu achei realmente muito interessante, eu iria pedir para você falasse quais personagens você está mapeando nesses debates, e você coloca, eu fui conferir o título da sua pesquisa para não cometer nenhuma injustiça, você trabalha a partir de 1820, mas você retomou alguns debates do período colonial. E eu queria
colocar justamente a questão de como se deu a transição desse debate, porque no período, vou colocar o período colonial como grande bloco, o período pré-independência, o debate se dava nas câmaras, por ausência de um poder regional, e a partir da consolidação das províncias, esse debate foi para as assembleias provinciais. Isso. Essas assembleias provinciais não estavam em Campos, elas estavam no Rio de Janeiro. Isso. Então, qual era a atuação dessa elite regional na composição dessa assembleia? Como foi essa dinâmica, esses embates e como se deu esses embates e esse debate? Não queria fazer um trocadilho, mas você entendeu a ideia, que o espaço de embate na assembleia, mas também esses debates de representação de interesses regionais, que é a emancipação ou não também. Eu entendi mais como o debate dos interesses regionais. Sim. Eu acho que são esses elementos. Eu tenho Quando eu estava falando sobre os homens bons, porque no caso da capitania da Paraíba do Sul, quem liderou o levante contra o capitão Donatário, que era o Visconde da Seca, foi uma mulher e a filha dela, né? A Benta Pereira e a Mariana Barreto. Foram elas que levantaram e lideraram os senhores locais, os senhores proprietários contra esse donatário. E é interessante que, na prática, é possível perceber, pelo menos do que a gente vai analisando dos documentos, que eles as tratavam como homens bons, né? Elas eram senhoras que encarnavam muito do que eles imaginavam que deveriam encarnar os chamados homens bons, né? Por isso que eu estava levantando para você essa flexibilização muito de acordo com os interesses dele, que naquele momento eles queriam apanhar o controle da capitania, né? Coisa que eles não conseguiram, porque a capitania acabou sendo incorporada pela coroa. A passagem eu desenvolvi dentro de um trabalho que eu fiz e pesquisei há um tempo atrás, né, que é justamente Campos respondia politicamente ao Espírito Santo. Só para dar um exemplo. No momento da Revolução do Porto, em que logo após houve a necessidade de se mandar um representante para lá, Campos votou no Espírito Santo. Campos participou da escolha e Campos tinha o maior colégio eleitoral. Tanto é que o representante que saiu para lá não foi campista, mas foi com aval desses campistas ou da capitania da Paraíba do Sul. Aí ele adoece e o suplente dele era natural de Campos, nascido entre os homens bons, de uma família muito rica, proprietária de terra, produtora de açúcar. E é ele que vai ser o primeiro representante do Espírito Santo na Assembleia Legislativa, no Parlamento Brasileiro. Ele vai ser o primeiro representante. As elites daqui, locais, e quando eu falo que as elites locais, gente, são elites políticas e econômicas que aqui se fundia na época. Quando você faz o levantamento do perfil de quem ocupa a Câmara Municipal aqui, são todos senhores fazendeiros, produtores de açúcar e muito ricos, e que se tornarão depois os barões do açúcar aqui da região. Eles elegeram o candidato lá pelo Espírito Santo e começaram a reivindicar o desmembramento do Espírito Santo ainda enquanto eram capitanias, principalmente no bojo do processo de emancipação. Sabe o que eu noto nos documentos, e eu tive que fazer a transcrição, né, de todas essas documentações que eu fui encontrando lá no arquivo público. Eles tinham uma percepção de que, politicamente, o Espírito Santo não tinha menor peso. Não tinha o menor peso, quando comparado com o Rio de Janeiro. E aí, eles começam a forçar, a pressionar para conseguir o seu desmembramento. E quem apresenta o projeto de desmembramento é o próprio deputado do Espírito Santo, contrariando os interesses do Espírito Santo, mas atendendo aos interesses dessas elites locais, da onde ele saiu, porque ele era originário aqui da capitania da Paraíba do Sul. Ele acaba sendo um traidor para os proprietários do Espírito Santo. Então, ele consegue apresentar o projeto é votado e, no caso, Campos, né, enquanto distrito, sai do Espírito Santo e vai para o Rio de Janeiro, com essa ambição. Por quê? Porque Campos, quando chega no Rio de Janeiro, chega com um grande colégio eleitoral,
Campos tinha uma grande população e tinha um número de votos muito bom para barganhar os seus interesses. Tanto é que, logo após, as elites daqui conseguem eleger um presidente de província. Esse presidente começa a atender uma boa parte das reivindicações, como a construção do maior canal da América Latina, que foi construído aqui na época, deu isenção fiscal aos produtores de açúcar, estava criando escola secundária, etc. E tal. E a partir de e nesse momento de boom do açúcar, também o açúcar ainda estava no alto, Campos tinha um dos maiores orçamentos da região. E quando eu falo Campos, eu falo da capitania da Paraíba do Sul, e ela era o centro, né? Ela tinha um dos maiores orçamentos da região, pressionava politicamente, tinha um grande número de votos sob seus controles. Então, Fernando, foi através desse mecanismo aí, principalmente de controle de votos e de barganhar com elites regionais, que, só para você ter uma ideia, em 1847, o imperador Pedro II veio aqui para o norte e ficou nessa cidade um mês inteiro, e trazendo toda uma camarilha, e um grande número de políticos vieram para cá por conta da fortuna e do poder do baronato local. Esses barões locais, eles tinham muito, mas muito recursos, né? Tantos recursos que a cidade, ela tinha o maior orçamento do século XIX dentro da província do Rio de Janeiro, que era uma das províncias mais ricas. Por conta de quê? Principalmente por conta das isenções fiscais do açúcar, que eles conseguiram a partir da negociação com esses políticos em troca de votos. Por quê? Porque eles controlavam o colégio eleitoral daqui, que tinha um número significativo de votos. Mas, num dado momento, eles começam a pleitear o controle total, né? No sentido de que eles agora querem mandar na própria região sem ter que estar submetido a uma assembleia no Rio de Janeiro. Foi basicamente através desse, entre aspas, né, bem a linha do Graham lá, de um clientelismo político. E essa região aqui é completamente marcada pelo clientelismo até hoje. Vide a família que está no poder hoje, né, que retomou, né, e muito através de algumas práticas bem clientelistas. Ok, Eugênio, muito obrigado. Bem, se vocês quiserem fazer mais alguma observação um para o outro, fiquem à vontade, a gente ainda tem mais um pouquinho de tempo, se vocês tiverem mais alguma questão. No momento, me sinto premiado pelas exposições de vocês, estou aqui como espectador, né? Como falei, sou historiador, mas como não sou especialista no tema, no período de vocês, estou aqui mais como ouvinte mesmo, né? Para mediar a mesa, mas se vocês tiverem mais alguma questão... Eu tenho uma pergunta para o Fernando. Fernando, na experiência da capitania do Espírito Santo, principalmente, se eu não me engano, em Nova Almeida, né, ao norte ali do que hoje é o município de Serra, houve uma experiência de câmaras municipais controlada pelos indígenas, pelos índios. Eles chegaram a controlar e depois, através de uma estratégia dos colonos, eles foram colocados à parte, e principalmente através de uma estratégia de miscigenação. Foi se incentivando muito a miscigenação para ir, aos poucos, deslocando o poder das mãos desses indígenas que ali viviam para os senhores e seus descendentes, principalmente nesse processo de embranquecimento do poder ali na região. Você tem algum tipo de situação ou de processo correlato nessas leituras que você fez aí, dessas aproximações e desses homens bons dentro dessa realidade aí que você pesquisou? Porque ali no Espírito Santo teve isso, eu achei muito curioso na época, quando eu estava assistindo a uma apresentação sobre... Porque nunca me ocorreu que as câmaras municipais pudessem ter sido controladas por grupos indígenas aqui no Brasil, e em Nova Almeida, no norte de Serra, né, de uma cidade lá do Espírito Santo, isso aconteceu e está registrado, está tudo documentado e analisado, e a miscigenação foi uma estratégia de alijamento desses indígenas do poder, uma estratégia branca, calculada, pensada e organizada, pelo que eu pude perceber, tá? E, Eugênio, eu diria mais uma coisa, e tutelada, principalmente. Esses poderes exatamente tutelada pela... Nossa, tuteladíssimo, perfeito. Tuteladíssimo. Dá uma ideia de autonomia, de reconhecimento político para uma liderança indígena ou para uma comunidade, mas é uma ideia de tutela.
Na verdade, isso é um resultado do Diretório Pombalino, que estabelece, dentro dos antigos aldeamentos, a transformação em municípios mesmo, com câmaras indígenas. Eu sei mais casos nas capitanias do norte. Tem um trabalho, eu estava tentando lembrar o nome da pesquisadora, que é do Rio Grande do Norte, eu não consigo lembrar agora de cabeça, mas aí depois, pegando seu e-mail, eu te passo, é só uma pesquisa simples. Eu estou com... Você falou Maria de Fátima Gouveia, e ela se chama Fátima, mas agora eu só fico com o nome da Maria de Fátima Gouveia na cabeça, eu não consigo lembrar, mas eu te passo. E ela trabalha justamente como se deu a implementação dessas câmaras indígenas na capitania do Rio Grande do Norte. Então, ela pega principalmente essa questão da legislação. No caso do Paraguai, a gente teve algumas câmaras gestadas pelos indígenas, que era uma prática também que existia na América Espanhola. Existia até a lei, que até anotei quando a gente pensa em leis que pegam e leis que não pegam, uma lei que dizia que nos povoados dos índios não poderiam entrar espanhóis, negros, mestiços e mulatos. Só que a gente sabe que é impossível você ter essa separação nítida, a gente sabe que não acontece. A gente tinha muitas vezes cidades contíguas, então você tinha o núcleo europeu e vários municípios indígenas em volta que, na verdade, eram considerados como reservas de mão de obra. Na verdade, os descendentes europeus iam lá para utilizar a mão de obra indígena e depois retornar. E, na verdade, na América Espanhola teve muito menos autonomia e muito mais tutela, porque esses municípios funcionavam na lógica do aldeamento, de franciscanos e depois os jesuítas. Então, na verdade, quem presidiria esse conselho local seria o padre, que seria o padre responsável por administração dos indígenas. Então, na América Espanhola, a tutela é muito mais evidente. Na América Portuguesa, ela, até pelo fato de ela ter sido implantada no 18, na América Espanhola isso é desde o 16, mas na América Portuguesa eu percebo nesse trabalho, principalmente das capitanias do norte, que existia, inclusive, todos os cargos, vereador, era extremamente igual à gestão, mas na prática existia uma tutela da Câmara, ou da cabeça da capitania, ou de uma Câmara não indígena na proximidade. Então, na verdade, era mais um artifício no projeto do Pombal de apagamento dos indígenas, na verdade, que era o processo também de favorecimento de matrimônio, processo também de proibição do uso da língua indígena. Então, na verdade, eu vejo mais esse processo. E um aspecto que eu acho que é interessante quando você está colocando a questão dessa comunidade próxima da Vila de Serra, eu trabalhei no doutorado a formação dos municípios na capitania de São Paulo, até o século XVIII. Não existiu em São Paulo município indígena. Isso é muito interessante de se pensar. E num contingente indígena super intenso, super povoado. Muito. E interessante que, no caso, ali, algumas cidades foram constituídas a partir da expulsão dos jesuítas. Sim. Então, as próprias aldeias jesuítas foram elevadas à condição de vila, com os índios à frente, tendo, de certa forma, esse papel de vereador, de certa forma, como você bem colocou, por trás uma tutela também, né? Toda uma estratégia, talvez, na verdade, bem pensada aí para eles, né? Para os brancos, né? De assimilação desses índios e fazer com que esses índios não se tornassem um obstáculo à expansão territorial de interesse desses grupos que ali estavam localizados. Nossa. É interessante quando você está pensando na gestão das elites, como a elite de São Paulo, que teve também uma origem miscigenada também com as populações tupi, dificilmente a gente tem a gente tem uma construção, como a gente disse antes, da idealização da raça dos gigantes, toda uma construção historiográfica a partir dessa idealização da miscigenação positiva entre o branco e o indígena, mas a gente percebe na gestão de São Paulo colonial, de São Vicente, depois a capitania de São Paulo, não existia nenhuma gestão política dos indígenas. Os indígenas não tiveram sequer nenhuma câmara no interior. O que teve no processo foi criação de câmaras de europeus e um processo de expulsão e depois de aniquilamento físico mesmo dos indígenas aí ao longo do século XIX e XX com as ferrovias. Então, a gente tem uma outra gestão em relação aos indígenas
na capitania e depois na província de São Paulo, que é muito interessante fazer essa comparação. Eu acho que o Carlos caiu. Tive essa impressão. Carlos levou um tropeço. Vamos esperar ele se levantar. Enfim, o comentário, enfim, bobo, enfim, enquanto estou fazendo o papel aqui de comentarista, enquanto o narrador principal não aparece no jogo, que enfim, eu me lembro de um comentário mesmo sobre o Lévi-Strauss, né, as formas elementares do parentesco, né, e, enfim, o trabalho do Florestan, inclusive, é contemporâneo, de certa maneira, prévio, né, às formas elementares, que é de 51, eu acho, não me lembro, 50, enfim, é no final dos anos 40, início dos anos 50. E, basicamente, uma das teses do Lévi-Strauss é de que, enfim, as alianças, o casamento, ele é formado pela troca de mulheres, né, enfim, em meio da qual as alianças são construídas. E eu me lembro do termo de cunhadismo porque ela diz, não, na verdade, homens estão sendo trocados também, não são só mulheres, né? O casamento é uma troca de homens também. E, enfim, você falou sobre como o casamento não era só uma instância de assujeitamento, né? Ou seja, de neutralização, mas, enfim, outras coisas estavam sendo trocadas além da neutralização dessa alteridade, digamos assim, né? E, enfim, me perguntei, então, mas, enfim, boa parte da discussão que você fez meio que responde a questão que eu faria, que, enfim, então, que outras coisas estavam sendo trocadas, ou seja, não era só o controle, enfim, da aliança que se obtinha através da troca de mulheres, entre aspas, mas, enfim, essa troca de homens resultava em quê? Enfim, era a minha questão. E o Carlos caiu, mas ele voltou de novo. Aí voltou. Enfim, mas enfim, a ideia de cunhadismo enfim, há muito tempo que eu não ouvia falar disso. Meu Deus, faz tanto tempo. Enfim, me recordou essa referência. É uma reflexão sobre a natureza e o conteúdo dessas alianças, né? Bem, muito interessante. Só fazer um comentário, Wanderson, realmente, eu acho que tanto o Florestan como essa autora que eu citei, por caso paraguaio, focam muito na questão das mulheres, acho que por uma questão do componente demográfico, que boa parte dos europeus que vieram para a América nas primeiras décadas eram essencialmente homens. Então, na verdade, a mulher indígena entrava nessa lógica. Então, acho que raramente aconteciam casamentos entre homens indígenas e mulheres, mas a mulher europeia era tão rara que isso não iria acontecer no contexto de aliança. Podia acontecer no contexto de uma mulher branca pobre com um indígena pobre, no contexto mais... Não no contexto de alianças entre as elites. Eu acho que e aí mais para o 18 mesmo. Então, tinha um contingente maior de mulheres, um contexto de homens brancos pobres, esse contexto que é mais frequente ao longo do 18 e do 19. Mas no 16 e 17, as mulheres que vinham, elas já vinham muitas vezes já casadas ou prometidas de casamento com a liderança. Tanto é que tinha até a proibição de que elas não podiam entrar em vida religiosa. Eram tão poucas mulheres que não podiam se dar o luxo de ter monges, freiras, nesse contexto. Era uma norma que proibia convento feminino na América Espanhola. Uma isso questão demográfica. Isso também tem muito a ver com a história da formação, a história mais profunda da formação da família brasileira, no fim das contas, né? Enfim, que é basicamente constituída primitivamente por homens brancos, né? Digo assim, aquilo que deixa legado, que deixa herança, né? Basicamente entre homens brancos e, enfim, mulheres indígenas, escravizadas, e depois, recentemente, uma quantidade de mulheres de origem europeia, brancas, enfim, né? O Carlos retornou, né? O Carlos está pescando o sinal, né? Eu caí, aí eu vim para o celular. Ótimo. É um esporte. Bem, Carlos, você tem mais alguma consideração a fazer? Não, só agradecer a vocês aí, tá? Já estou finalizando?
Podemos, se você... Para mim tá tranquilo, tá? Queria agradecer muito aí a participação, a interação, nossa, sempre muito rica, tá? Obrigado mesmo. Então vou proceder aqui ao fechamento dessa mesa. Não caia por enquanto, Eugênio, mais um pouquinho, para ouvir as palavras finais. Então, a gente está fechando aqui as atividades da mesa 9, desse nosso seminário internacional de pós-doutorado da História Social da USP. Lembrando a nossa audiência que as atividades continuam no dia de amanhã e na sexta-feira. Né? Amanhã, com sessões, com mesas às 10 da manhã e também mesas às 14 horas. E na sexta-feira, com sessões apenas às 10 da manhã, com uma mesa de encerramento ao meio-dia. Então, foi um prazer estar aqui nesse meio de tarde com vocês, né? Onde vocês compartilharam entre vocês e com a nossa audiência avanços de pesquisa, trabalhos interessantes e relevantes na área de atuação. E, enfim, torcer para que, enfim, esse link, essa conexão fique, enfim, né? E gere trabalhos, enfim, possibilidades, diálogo, interlocuções futuras, né? Então, um abraço a todos. Transmito aqui uma mensagem no nosso chat, do José Bé, que agradece. Um abraço a Deus também na continuidade do evento. Um abraço e até mais.